Muito bem-vindo, programa. Mais uma aula está iniciando agora e esta é a continuação, é a parte 2 sobre formatação de texto, a qual nós aprendemos na primeira aula sobre formatação de texto com HTML e agora nós vamos aprender com CSS3, que hoje muitos ainda têm dificuldade no quesito formatação de texto. Então agora nós vamos aprender como fazer formatação de texto através do CSS3. Caso você não tenha assistido a parte 1, não tem problema, esta não é uma continuação da primeira parte. Você pode assistir tanto o HTML ou, se quiser, simplesmente só o CSS3. Então você pode escolher qualquer uma das aulas. Se você sente a necessidade de aprender formatação de texto com HTML, você pode voltar na aula. Eu vou deixar também o link na descrição para você quiser assistir e aprender mais sobre formatação de texto com HTML5. E lembrando que o HTML5 não é simplesmente uma formatação ou simplesmente uma estrutura de um site, mas também hoje com o HTML5 ele foca muito mais na questão semântica do que na formatação visual. E agora, se você quer aprender somente com CSS3, você já domina o HTML5 ou já assistiu a primeira aula sobre formatação de texto, você pode assistir a formatação de texto com CSS3, que eu acredito que vai agregar bastante para o seu conhecimento da programação, beleza? Então vamos lá iniciar a nossa aula sobre formatação de texto com CSS3. Basicamente, para aplicar estilos com CSS3, simplesmente nós fazemos formatações através das propriedades. Nós vamos seletar o nosso elemento, pode ser pela class, pode ser pelo ID, ou pode ser através do próprio elemento HTML. Aqui no card vai aparecer um link de um vídeo onde eu explico melhor sobre a class e o ID, beleza? Então vai ter a seleção. Aqui no meu caso eu coloquei um exemplo de ponto, elemento, propriedades e depois o valor. Então é assim que nós fazemos a seleção através do CSS. E agora o que nós vamos aprender nesta aula? Nós vamos aprender formatações de estilos, formatações de espessuras de texto, famílias de fontes, formatações de cores, formatações de tamanho, formatações variantes, que é muito extenso. Eu não vou falar todos sobre as possíveis variantes que você pode aplicar nas suas fontes, mas você pode ir testando. Vou apresentar as principais que você pode aplicar já nos seus projetos, beleza? Vamos aprender também sobre formatações de alinhamento, formatações de transformação, formatações de espaçamento. Vamos conhecer os vários tipos de espaçamento que nós podemos aplicar nos nossos projetos. Também decorações de texto. E por último, e não menos importante, eu acredito que é o mais importante, que acredito que todos os programadores front-end têm que entender sobre as importações de fonte. Eu vou explicar 3 formas de nós importarmos fontes externas, tanto do nosso computador e como nós pegarmos fonte de outros sites e aplicar nos nossos projetos, e também como usar fonte linkado ao nosso site. Nós vamos aprender tudo isso e vamos saber também qual das 3 formas é a melhor forma de usarmos importações de fonte, beleza? Então fica até o final para você conhecer quais são os tipos de importações de fonte. Então vamos lá. Primeiramente, vamos já criar o nosso documento. Eu vou criar um documento index.html. Toda vez que eu for executar, ele vai ser o primeiro arquivo a ser lido. Então, index.html, e dentro deste arquivo eu vou colocar uma tag style, onde nós vamos aplicar todos os nossos estilos, e também vou colocar uma tag de parágrafo, que é a tag p, que nós aprendemos na aula 1 sobre formatação de texto com HTML5. E aqui eu vou colocar simplesmente um texto: quem tenta erra, quem erra aprende, quando aprende alcança o sucesso. Eu ouvi esta frase uma vez, eu nunca mais esqueci porque se aplica muito. Eu me identifico muito com esta frase. Quem tenta, com certeza vai errar, e quem erra, aprende. E quem aprende alcança o sucesso. Todas as pessoas que hoje alcançaram sucesso é porque um dia tentaram, com certeza eles erraram, e com o erro eles aprenderam muitas lições e assim alcançaram o sucesso. Então aplica também na sua vida. Até na programação, você vai aplicar, você vai errar, mas com o erro você vai aprender muita coisa. E é assim que determina o sucesso de qualquer programador. Então é basicamente isso a nossa estrutura HTML com o CSS. Nesta aula eu vou fazer mais apresentações do que abrir o nosso editor. Eu acredito que todos que estão assistindo esta aula já têm uma noção básica do HTML e do CSS, então eu não preciso ficar aplicando todos os nossos códigos aqui no meu editor. Somente quando chegarmos na parte de importações de fonte, então eu vou começar a aplicar
aqui diretamente no meu editor de código. Nós vamos abrir no Google, baixar algumas fontes para fazer os nossos testes, beleza? Conforme eu vou apresentando as propriedades, você pode estar aí aplicando nos seus projetos. E lembrando também, o arquivo que eu estou editando, eu vou deixar aqui na descrição para você fazer o download. Então você pode baixar e salvar aí caso você um dia queira usar essas propriedades aí nos seus projetos, beleza? Então vamos lá. Primeiro, formatações de estilo, e nós vamos à propriedade font style. Nós colocamos, eu fiz uma seleção através da tag P, font style, e eu coloquei italic. Italic todos conhecem, vai deixar o texto itálico, que vai deixar um pouquinho inclinado. Temos a opção normal, caso você tenha aplicado em alguma outra div py, algum elemento py, colocado italic, você pode tirar esse italic colocando font style normal. Então ele vai voltar ao seu padrão normal. E temos também outro valor que chama oblique. Esse oblique você pode ver que ficou quase igual ao valor italic. Então qual é a diferença entre italic e oblique? Italic é uma estilização própria da fonte. Algum design ou algum web design foi lá e criou esta fonte itálica. Então ele mesmo desenhou. Quando alguém colocar em algum tipo de editor ou algum arquivo de texto, setar a opção italic, então esta fonte será mudada para a opção italic. Não será a mesma fonte, mas outra fonte que tem a opção italic. E quando nós aplicamos oblique, estamos forçando essa fonte ficar itálico, mesmo que a fonte não tenha a opção italic. Então, quando nós aplicamos o valor oblique, essa fonte ela será inclinada. Ela não é a opção dela italic, mas sim, peguei a fonte e quando eu coloquei esse valor, ela forçou ficar inclinada. E claro que nem todas as fontes, por mais que não tenha o italic, se você tentar aplicar o oblique, algumas fontes não irão funcionar. Então vai depender da fonte que vai permitir eu aplicar este valor. Mas basicamente isto. Italic é um estilo da fonte. O desenvolvedor criou esta fonte a opção italic. Oblique é quando eu forço a fonte ficar inclinada. E claro que visualmente não tem nenhuma diferença, elas vão ficar bastante semelhantes, que é o italic. Beleza? Então basicamente isto que é a diferença e essa é a forma de nós aplicarmos o estilo da fonte. Agora nós vamos aprender a formatações de espessuras, font 8, que é a propriedade que nós usamos para aplicar a largura desta fonte. E os valores começam de 100 e vai até 900. Então você pode ver essa variação de espessura da fonte. E as mais básicas são a font 8 400, 700 ou 600. Em alguns casos vai depender que o bold pode ser 600 ou 700. E a black, que é a mais espessa, é a 900. E lembrando que nem todas as fontes vai aceitar esses valores. Se você aplicar no seu código font 8 100, talvez ele não vai fazer diferença nenhuma. Ele vai permanecer ali no 400. Se você aplicar 200 ou 300, ele vai permanecer ali no 400. E se você aplicar 500 e esta fonte não ter a opção de 500, ela vai voltar para o 400. Mas se você aplicar o 600 ou 700, ela vai ficar do tamanho bold. Ou algumas fontes também não vai possuir 800, então ela vai voltar para o 700. Então, se essa fonte tiver essas opções de espessura, então cada valor que você setar, você vai ver uma pequena diferença na sua espessura. Mas os mais importantes é a 400, 600 ou 700, que é a bold, que é a mediana, e a 900, caso essa fonte possua a font 8 900. Então, é assim que nós aplicamos espessura em nossas fontes, beleza? Agora, famílias de fonte é a mais famosa e nós temos que conhecer. Quando nós vamos aplicar Font Family no nosso editor, ele vai seguir algumas fontes padrão. E nós podemos aplicar novas fontes que nós queremos usar. Tanto as fontes aí do seu computador, ou algumas padrão do que você editar no seu editor, aí vai aparecer várias opções, ou fazer importações de fontes externas. Então, como que nós aplicamos uma Font Family? Primeiramente, nós temos a propriedade font family. Os primeiros valores nós colocamos o family name, que é o nome desta família de fonte, e as outras partes é sobre o nome genérico desta fonte. Como assim? Aqui no meu caso eu coloquei dois nomes de fonte e depois eu coloquei o nome genérico desta fonte. Porque se acaso o navegador não conseguir interpretar o primeiro ou não entender a primeira fonte, não tiver essa opção, ela vai tentar a segunda opção. E ela vai tentar as outras opções de nome genérico. Vamos conhecer esses nomes genéricos. Temos o primeiro serif,
Você pode perceber que as fontes serifa, elas têm uns pequenos traços e prolongamentos no final, em cada ponta dessas palavras. Geralmente você pode encontrar esse tipo de fonte em livros ou tipo de site específico que se adapta bem a usar esse tipo de fonte. Agora, ao contrário, sans serif, ela não vai ter aquele prolongamento no final de cada letra. Temos a opção monospace. Se nós formos analisar, a letra I ela tem a sua largura menor do que as outras, mas quando aplicamos monospace, todos os espaços de fonte receberão o mesmo tamanho. Então, o espaço, a largura total onde vai estar a letra I, vai ser o mesmo que vai estar nas outras letras. Então, todas as letras receberão o mesmo espaço de letra do mesmo do que as outras, beleza? Esta é a forma de nós aplicarmos monospace. E temos a cursiva. Esta, se nós aplicarmos cursiva em uma fonte normal, fonte comum, ela não vai ficar cursiva desse exemplo aqui, como se alguém tivesse escrito à mão. Então, vai depender também do tipo de fonte. Então, se você tem que baixar este estilo já desenhado nesse padrão. E temos a opção Fantasy, que também é um novo estilo de fonte. Nem todas as fontes vai receber esse tipo de nome genérico, beleza? Então, esses são os 5 nomes genéricos que você pode aplicar nas suas fontes. Você pode aplicar todas na sua propriedade, que se ele não conseguir aplicar um, ele vai tentar aplicar os outros. Por isso que é bom, quando você aplicar aí nos seus projetos Font Family, você colocar várias fontes que sejam quase semelhantes e também colocar vários nomes genéricos para que não venha apresentar a fonte padrão do navegador, mas sim a fonte que você especificou aí no seu código, beleza? Então esta é a forma de nós aplicarmos Font Family nos nossos projetos. Agora, formatações de cores. Nós aplicamos pela propriedade color e nós colocamos pela forma, aqui eu coloquei pela forma hexadecimal. Então vai aplicar esta cor na nossa fonte. E nós temos cores pré-definidas, que são 140 cores. Temos as cores hexadecimal, que é a forma que eu apliquei aqui, onde vai ter 6 caracteres, variando letras de A até o F, de 0 até 9. Temos também o padrão RGB, HSL ou HSB, mas nós usamos no código HSL. Temos a opção também de RGBA, onde você quer colocar um pouquinho a cor transparente, e também HSLA, que você também pode aplicar uma cor transparente. Eu vou deixar aqui no card também, onde tem um vídeo onde eu explico em cada detalhe sobre cada uma dessas formas de aplicar cores no seu código, beleza? Então, depois desta aula, já clique neste card para assistir o próximo vídeo. Agora temos formatações de tamanho. Formatações de tamanho é bem simples de usar, nós usamos font size. E aqui eu coloquei num valor de 20 pixels, nós podemos ver que há uma variação no tamanho desta fonte. Nós podemos aplicar várias unidades de medida, então vamos conhecer. Aqui eu apliquei em pixel. Visualmente, quando nós temos a fonte ali na nossa tela, nós não conseguimos visualizar o nosso pixel. O pixel nada mais é que os quadradinhos que tem na sua tela, que são bem minúsculos. Quanto mais pixel tiver na nossa tela, melhor a qualidade. Então aqui eu mostrei um zoom somente de um pedacinho da letra E. Nós podemos ver vários quadradinhos que formam esta letra. Então esses são os pixels. Quando eu coloco 20 pixels, eu estou dizendo que esta palavra vai ter um total de 20 pixels. Para a medida de comparação, em cada polegada vai ter 96 pixels. Temos as opções de pontos, que em cada polegada vai ter 72 pontos. Se nós formos aplicar 20 pixels, ou 20 pontos, ou 20 pt, você quase nem vai notar a diferença. Então são unidades quase semelhantes. Eu geralmente uso o pixel no lugar do pt. E temos a outra opção, que é o M, que ela vai ter a largura de um M. Ela é um tipo de unidade de medida quase adaptável, se adaptável ao tamanho da tela. Ela é quase semelhante à porcentagem, uma leve diferença aí nas unidades de medida. Você pode aplicar também nesses projetos para fazer um teste se é muito viável você usar ou não. E temos a outra opção, que é o root M. Ela vai seguir um padrão da raiz aí do seu site. Então, se o seu navegador tem um tipo de formatação, ela vai tentar seguir esse padrão, independente do tamanho da tela. Eu não vou entrar em detalhes sobre as unidades de medida, porque os mais comuns que você vai encontrar em pixel,
e também em porcentagem. A porcentagem, como eu havia falado, ela vai se adaptar ao tamanho da tela. Então não fica preocupado com a questão qual que é o melhor usar. Você vai usar aquele que for melhor para o seu site. Se adaptou bem, se funcionou certinho, deu um tamanho legal para a pessoa conseguir ler, então use esta unidade de medida. O segredo é ir testando até achar a melhor unidade de medida. Eu costumo usar pixel e porcentagem. Para mim já é mais do que suficiente. Talvez projetos futuros, se eu ver que há necessidade de usar a unidade M ou rem, então eu vou usar esta unidade de medida, beleza? Agora, formatações variantes. Aqui nós temos muitas opções, mas muitas opções mesmo, mas que nem todas vão funcionar no Chrome. Geralmente, algumas variações de fontes variantes, ela vai funcionar no Mozilla. Lá no nosso código eu vou criar uma nova tag, eu vou chamar de span, onde eu vou aplicar somente os estilos nesta parte. Quem erra, aprende, para você notar a diferença entre essa fonte que foi aplicada às variantes e a outras fontes que não receberam, beleza? Então a fonte variante vai ter a opção Inherit. Inherit, para que você possa entender, ela tem um significado de herdar. Por exemplo, se você tem uma div pai que recebeu um tipo de fonte variante, então essa div filho, ela vai herdar as fontes variantes, a formatação variante do elemento pai. Então é herdar uma função do elemento pai. E temos a opção normal, que ela não vai fazer diferença nenhuma, ela vai voltar ao padrão normal dessa fonte. E tem a Small Caps, que é o que você pode ver na tela. Pode ver que todas as fontes ela ficaram com letras minúsculas, mas essa ela ficou com Small Caps. Ela ficou no estilo que as letras ficaram do padrão maiúscula, mas o tamanho, a altura dela ficaram do mesmo tamanho do que as outras fontes. Podemos ver que a letra Q de quem tenta erra, podemos ver que a letra Q ela é maior que todas, mas quem erra aprende, ela está padrão maiúsculo, mas menor. Temos a fonte variante Alternates, só temos a opção normal, não sei por que aplicar isso, geralmente eu uso fonte variante normal mesmo. Fonte variante Alternates, só temos esta opção. Fonte variante Caps, temos todas essas opções, temos mais ainda as opções. Você pode ver que é quase semelhante que o Small Caps, então você pode aplicar aí, você quase nem vai notar a diferença. Eu geralmente gosto de usar ainda somente a propriedade fonte variante, mas você pode aí fazer testes, tudo pode depender da fonte que você esteja usando também. Aqui no meu caso estou usando uma fonte padrão do nosso navegador, eu não apliquei nenhum tipo de formatação de fonte ou a família de fonte, então estou usando a fonte padrão do navegador, então está tendo este resultado, mas você pode aplicar em outras fontes, as diferenças são mínimas. Então por enquanto eu continuo usando fonte variante. Agora, fonte variante Easy Asian. Aqui é para nós aplicarmos em textos asiáticos, então para nós não vai fazer diferença nenhuma. Aqui também temos a fonte variante Ligatures, que você for aplicar, ela vai ter muitos valores para você aplicar, mas você também quase nem vai ver diferença. Então eu decidi nem explicar em detalhes, porque não vai fazer nenhuma diferença na fonte. Se você quiser testar essas propriedades, você pode ir testando, beleza? E temos a opção fonte variante Numeric. Você pode ver aqui que eu fiz um teste aplicando em números, como já a própria propriedade diz, aqui só vai ser aplicado em números. Temos a opção Diagonal Fractions, o texto ele vai continuar normal, mas o nosso número ela vai ficar com aquela opção de ficar sup, então nosso número vai subir um pouquinho. E temos a opção de Old Style Number, então esse número ela vai receber um estilo mais velho, um estilo mais retrô. Então você pode aplicar também esse tipo de fonte variante aí nos seus números, beleza? Temos outras opções de valores que você também pode aplicar, mas essas que vai dar mais diferença aí na formatação. E aqui temos também a fonte variante Position. Temos a opção normal, que não vai fazer diferença nenhuma para a sua fonte. Temos a opção Sub, onde o texto ela vai ficar levemente abaixo dos outros textos. Se você aplicar aí no seu HTML e colocar a tag sub, então vai fazer o mesmo efeito. Se eu fosse aplicar, eu usaria com o próprio HTML mesmo, mas você pode também usar o CSS sem problema nenhum. E temos a opção super, onde a nossa fonte vai estar levemente acima, que você também pode usar a tag sup ali do HTML
para aplicar o mesmo efeito. Então essas são as fontes variantes que você pode aplicar aí nos seus projetos. Se você pode ver que nem todos vai fazer muita diferença, mas cabe você testar, aplicar nos seus projetos, testar com novos tipos de fonte para ver as reais diferenças que pode acontecer aí no seu código, beleza? Então você tem que ir testando. No meu caso, eu sempre uso dos padrões variantes, eu uso só o fonte variante, onde vai ter realmente uma grande diferença. E se eu quiser aplicar a opção sub e sup, eu uso o próprio HTML. Só se tiver algum caso específico que eu possa usar a propriedade CSS, beleza? Agora, formatações de alinhamento, nós usamos a propriedade TextAlign e vamos ter todos esses valores. Então, o Center, ele vai ficar centralizado na tela, que é bem simples. Em Heart, ela vai herdar se o elemento pai tiver a opção alinhado à direita, então esse texto também vai estar alinhado à direita. Se tiver à esquerda, ela vai estar alinhado à esquerda. Ela vai herdar esta propriedade ali do elemento pai. Temos a opção Justify, eu coloquei um texto aqui mais longo para você ver a diferença. Ela vai fazer o máximo para ocupar todos os espaços para que fique justificado as laterais. Temos a opção Left, que ela vai seguir o padrão mesmo, que vai ficar alinhado à esquerda, que geralmente quando você aplicar nos seus códigos, ela vai ficar alinhado à esquerda. Mas caso outra propriedade tenha aplicado TextAlign Right, você pode aplicar o Left para forçar ou para voltar à esquerda. Temos a opção também Right, que ela vai ficar alinhado à direita. Então são essas opções de TextAlign. Quando nós vamos alinhar o nosso texto, então você pode usar o TextAlign para fazer essas orientações de textos. Agora, formatações de transformação. Nós usamos a propriedade TextTransform e vamos ter todos esses valores. O primeiro, Capitalize. Todas as primeiras letras de todas as palavras, elas vão ficar maiúscula. Mesmo que seu texto esteja minúsculo, então todas as primeiras letras ela vai ficar maiúscula. Temos também a opção Full Width, que ela vai dar um espaçamento em todas as letras para que ela venha ocupar toda a tela ou o elemento que você definiu com uma determinada largura. Ela vai ocupar o máximo desse tamanho. Inherit, ela vai herdar as propriedades de Text Transform do elemento pai. Lowercase, se o texto estiver com letras maiúsculas, aqui basicamente vai deixar todas as letras minúsculas. Temos a opção None, que não vai fazer diferença nenhuma, simplesmente vai tirar o efeito do Text Transform. E temos a opção de Uppercase, que todas as letras vão ficar maiúsculas. Então, você pode usar também o Text Transform aí nos seus projetos e podemos ver que todos eles vão ter um efeito diferente aí nas suas fontes. Agora, vamos ver formatações de espaçamento. Vamos ver primeiramente espaçamento de letras, que nós usamos a propriedade Letter Spacing. E vamos ter os valores Inherit, que ela vai dar também ali do elemento pai. E temos também a opção Normal. Mas além de aplicar esses valores pré-definidos, nós também podemos aplicar valores personalizados. Eu coloquei aqui um exemplo de 2 pixels, ela vai ter um leve espaçamento entre as letras, mas se eu aumentar esse valor, então nós podemos ver uma grande diferença. Se você acha necessário fazer esse espaçamento de letras, então você pode aplicar com os valores, beleza? Então esta é a forma que nós aplicamos espaçamento de letras. E temos também formatações de espaçamento para palavras. Nós vimos espaçamento de letras, agora também de palavras. E para palavras usamos a propriedade Word Spacing. Nós temos também os valores Inherit, que vai herdar do elemento pai, e temos a opção Normal. Mas também, assim como Letter Spacing, nós podemos aplicar valores. Eu coloquei de 2 pixels, ela vai ter um leve espaçamento entre palavras, mas se aumentarmos esses valores, nós vamos ver uma grande diferença aí na separação dessas palavras. Beleza? Se for interessante você usar nos seus projetos, então é muito bom conhecer estas propriedades, tanto o Letter Spacing quanto o Word Spacing. E temos também a opção de Lineage. Agora o espaçamento será aplicado na vertical. Temos os valores também Inherit, a opção normal, e também podemos aplicar valores. Aqui eu coloquei um exemplo de 2 pixels, então nosso texto ficou junto, porque não houve quase nenhum espaçamento. O espaçamento entre linhas ela vai começar do topo da primeira linha e do topo da segunda linha, então quase não vai ver diferença. Agora, aumentando esse valor, nós podemos ver uma grande diferença, então nossos textos elas estarão bastante espaçados um do outro.
E temos também a opção de indentação. Como que nós fazemos aquele efeito de tab quando nós estamos digitando o texto no nosso documento Word, por exemplo? Nós apertamos tab e o texto vai ficar um pouquinho de espaço para a primeira linha. Então nós usamos o text indent. Ela vai ter a opção, um valor pré-definido que é o inherit, que ela vai dar do elemento pi, mas podemos aplicar números. Vamos aplicar um exemplo aqui de 10 pixels. Podemos ver que a primeira palavra ela afastou um pouquinho da lateral. Então eu dei uma indentação aqui no nosso texto. E se aumentarmos este valor, podemos ver uma grande diferença. Então em todos os parágrafos é interessante você colocar o text indent para ficar essa indentação. Assim você não precisa ficar usando tags para dar este espaçamento nas primeiras palavras. Simplesmente aplicar propriedade text indent, aplicar o valor que aí que você acha viável para o seu projeto e assim ela vai dar esse espaçamento nas primeiras linhas. Beleza? É assim que nós aplicamos indentação no nosso texto. Agora vamos conhecer decorações de texto. Nós usamos o Text Decoration e nós vamos ter todas essas opções disponíveis. Inherit, como já havia falado, vai herdar do elemento pi. Inherit, que ela vai herdar do elemento pi. Line Through, então todos os nossos textos estarão riscados. Você pode aplicar também este mesmo efeito com HTML usando a tag del ou a tag s. Ou, se quiser, você pode usar Strike, mas o Strike ela já está depreciado a partir da versão HTML5. Mas se você aplicar, vai acontecer ainda o mesmo efeito, porque a maioria dos navegadores ainda tem suporte para as versões anteriores do HTML. Mas é bom usar a tag específica do HTML5. Mas você também pode aplicar com CSS usando o Text Decoration Line Through. Então, todo o nosso texto estará riscado. Temos a opção None, que ela vai tirar todo o Text Decoration. Quando nós vamos criar um link no nosso HTML, nós usamos a tag A, mas por padrão da grande maioria dos navegadores, ela vai criar um underline, ela vai criar uma linha abaixo do nosso texto. E para tirar, simplesmente usamos Text Decoration e colocamos None. Então ela vai tirar aquela linha sublinhada embaixo, beleza? E temos a opção Overline, onde a linha vai estar alinhada acima do nosso texto. E a opção Underline, que é o padrão que nós aplicamos aqui. Esta é a forma simples de nós trabalharmos com decorações de texto, mas podemos ir além. Nós podemos aplicar um valor pré-definido, que eu vou usar o exemplo aqui de Underline. Podemos aplicar uma cor, onde ela vai mudar o padrão de cor desse tipo de linha. E isso se aplica para todos os outros valores, como Line Through, Overline e também para o Underline. Além de aplicarmos cor, nós também podemos aplicar o estilo desta linha. No meu caso, vou colocar um exemplo de Dashed. Então, podemos ver que a nossa linha ela vai ficar tracejada. E temos esses tipos de linhas que você pode aplicar. Dashed, que vai ser tracejada. Dotted, onde vão ficar um pouquinho arredondado esse tracejado. Double, vai ficar duas linhas. O None, ela vai tirar esse efeito. E o Solid vai ficar uma linha que é o padrão desta propriedade. Beleza? Essas são as formas de nós aplicarmos decorações de texto. Eu acredito que muitos aqui nem conheciam essas outras opções, porque basicamente a gente aprende o underline e também o valor none para tirar ali da tag A, que é o tag de link. Então você tem essas outras opções para você aplicar aí nos seus textos. Agora nós vamos aprender como fazer importações de fonte. Nós temos a opção de usar uma fonte interna, que aí você tem no seu computador. Você baixou da internet e quer usar essa opção de fonte aí do seu computador. Temos a opção de usar uma fonte externa aplicando no seu CSS. Você vai pegar um link de importação, colocar aí no seu CSS. E temos a opção também de fonte externa, onde nós pegamos um código HTML fornecido pelo site, a qual disponibiliza um link para você colocar aí no seu corpo HTML. E nós vamos conhecer cada uma delas e vamos ver qual é a melhor forma de nós usarmos. Eu entrei aqui no site do Google Fonte, você pode aí pesquisar por fontes.google.com e procurar várias fontes aí que estão disponíveis totalmente de graça. Eu vou fazer um teste usando as fontes Oswald, mas você pode fazer um teste com outras fontes que você queira aplicar aí nos seus projetos. E nós vamos ver aqui as opções disponíveis, como havia falado sobre o Font8, a propriedade Font8. Temos aqui de 200, 300, 400, 500, 600, 700. Essas são as variações dessa fonte. Eu posso aplicar aqui as opções para me ver a diferença. E ainda nesta parte, eu posso fazer um teste usando
qualquer outro texto. Então podemos ver essas diferenças. Podemos aqui fazer um teste de tamanho de fonte. E aqui a variação de largura desta fonte, a espessura desta fonte. Então, imagine que eu queira baixar esta fonte, eu posso ir selecionando quais que eu quero. Posso selecionar todos se eu quiser. E aqui vai aparecer as fontes que estão selecionadas. Mas se nós viermos aqui embaixo, nós vamos já conhecer esta parte de link e import. Mas vamos fazer a primeira opção de usar uma fonte interna. Então aqui nós temos a opção de download desta fonte. Então nós vamos fazer o download. Eu vou pegar todas essas fontes e colocar dentro da minha pasta. Então eu baixei todas as fontes e coloquei tudo dentro desta pasta. Podemos aqui ver as diferentes variações desta fonte. E agora nós vamos lá no nosso HTML. Aqui no final eu já deixei um código escrito, eu coloquei um parágrafo e eu coloquei a classe import. Lembrando que eu vou deixar esse arquivo aí na descrição para você fazer o download. É importante que realmente você abra o seu editor e comece a praticar. Você pode aplicar este código e faça juntamente comigo. Agora, digitado este código, eu vou abrir aqui embaixo mesmo uma tag para nós criarmos os nossos estilos. E aqui como que nós fazemos importações de fontes que estão no nosso computador. Como eu já baixei a minha fonte, eu já coloquei na minha pasta, nós fazemos assim, usamos @fonteface. Nós colocamos a família desta fonte, font family, e aplicamos um nome. Aqui no meu caso eu vou usar Oswald Bold, mas aqui nessa parte você pode aplicar qualquer nome para a sua fonte. Você pode aplicar Oswald 400 ou Oswald 200 para você saber qual que é essa fonte. No meu caso eu vou usar só um valor normal aqui, bold, para nós fazermos um teste. Para mim importar esta fonte, eu coloco src, que é o source, a fonte desta fonte, URL, e agora eu vou procurar esta fonte. No meu caso está na pasta fontes, e aqui temos as opções das nossas fontes que nós abaixamos lá do site. Então, como eu coloquei o nome de Oswald Bold, eu vou colocar esta fonte. Então, para cada fonte que você for aplicar, você tem que criar um novo font face, beleza? Agora vamos fazer um teste. Por enquanto, se nós formos lá no nosso navegador, podemos ver que ainda não foi aplicado. Esse foi o último texto que eu apliquei, então podemos ver que ainda está com a fonte padrão. Por enquanto, no nosso código, nós fizemos somente a importação. Agora vamos aplicar neste parágrafo. Para isso, nós vamos fazer uma seleção pela classe import. Agora eu vou aplicar essa nova fonte usando font family. E eu tenho que colocar o mesmo nome. Oswald Bold. Pronto, agora eu já apliquei a nova fonte aqui no nosso texto. Vamos fazer um teste, vamos ir lá no nosso navegador, atualizar. Podemos ver que já mudou a nossa fonte. Pronto, já está funcionando a nossa importação de fonte. Você pode fazer uma pequena variação também, aplicar novas propriedades. Por exemplo, fonte variante, small caps. Vamos lá no nosso navegador. Agora podemos ver que todo o nosso texto ficou com small caps, já mudou a variação de fonte. Então é desta forma, usamos fonte do nosso computador. Você faz o download, coloca em uma pasta específica e fazemos essa importação com font family e depois nós fazemos essa aplicação usando o font family e você pode usar outras propriedades também para formatar esta fonte. E você deve fazer isso com todas as fontes que você fez o download. Cria um novo font face e vai aplicando, beleza? Agora nós vamos ver a opção de importar uma fonte com CSS. Lembra que eu havia falado? Temos a opção de usar uma fonte interna do computador, onde a gente fez o download e usou essas próprias fontes. Temos a opção de CSS. Então nós vamos fazer um import. Em vez de fazer o import de fonte interna, nós vamos fazer o import de fonte externa. Então vamos lá no Google Fonts, onde nós fizemos a seleção da nossa fonte. Podemos ver que aqui temos a opção de @import. Então nós vamos copiar este link. Vamos voltar lá no nosso editor. Eu vou apagar esta parte e vou aplicar esta opção que o próprio Google disponibiliza. Agora aqui no nome do font family nós temos que usar o mesmo que está aqui no nosso link. Eu vou colocar aqui. Eu vou apagar esta opção aqui.
Agora vamos fazer um teste lá no nosso navegador. Vamos atualizar. Podemos ver que já foi aplicado. Agora, diferente de importação, onde temos que fazer o font face de 1 por 1, aqui podemos ver que já foi disponibilizado todos os valores disponíveis, de 200 até os 700, que são as únicas opções que temos para esta fonte. Então, nós podemos colocar o font 8 e aplicar, por exemplo, os 700. Vamos lá no nosso navegador, atualizar. Podemos ver que já foi mudado a sua espessura. Então esta é uma forma muito mais fácil, você não precisa ficar aplicando uma por uma para aplicar as variações de fonte. Então esta é a forma que nós aplicamos importações de fonte através do CSS. Agora que nós já vimos a importação de fonte interna do computador, a importação com CSS, agora nós vamos ver a opção através do link HTML. Nós vamos voltar para o Google Fonts e temos aqui a opção de link. E vamos copiar esse link que eles disponibilizam. Vamos voltar para o nosso código. E aqui no cabeçalho, vou colocar aqui depois de title, eu vou colar esse link. E podemos, já antes de aplicarmos na nossa fonte, podemos ver que ele faz um pré-conexão da nossa fonte. Isso aqui é para deixar um pouquinho mais rápido o carregamento. É de onde vai ser requisitado esta fonte. E nós podemos ver aqui o link desta fonte. Vai ter o nome desta fonte, assim como no import do CSS, e vai ter as variações de espessuras. Então agora nós vamos lá no nosso código. Eu vou tirar essa parte para não entrar em conflito. Eu vou tirar e pronto, já está importado a nossa fonte através do link. Então vamos visualizar para ver se realmente está funcionando. Podemos ver que ainda está aplicando. Vamos mudar a espessura desta fonte. Eu vou colocar 200, que é uma opção que eles disponibilizam. Podemos ver que já foi mudado esta variação. Então quer dizer que já está funcionando através do link. Mas agora vem a pergunta: qual dessas opções que eu devo usar? Eu fiz um teste aqui no meu próprio site, eu tirei todas as opções de carregamento de cachê, que deixa o site mais rápido, deixei só o código puro mesmo para fazer o teste somente nas fontes. Eu fiz um teste usando a fonte interna, então eu obtive este resultado ali na ferramenta de pesquisa. Se quiser eu deixo aqui também na descrição o site onde eu fiz esse teste. Ele teve um carregamento de 1 segundo e 71 milésimos de segundo, mas só que a página teve um peso de 2 MB e ela teve 30 requisições. Isso é o normal que está no site. E através da fonte externa, usando a importação com o CSS, onde aplicamos a importação no código CSS, ela teve um carregamento de 1 segundo e 56 milésimos de segundo. Então ela carregou mais rápido, mas olha a diferença no tamanho do site. Antes que estava 2 MB, agora teve 765 KB. Então teve uma diferença muito grande de tamanho. Então aqui podemos ver uma vantagem de nós usarmos fonte externa no CSS. Além de influenciar no carregamento, também influencia no peso do site. E eu fiz um teste também usando a fonte externa, aplicando o link no HTML. E ele teve um carregamento de 1.4 segundo. E o peso foi semelhante a carregamento de fonte através do CSS, mas teve uma diferença ali no carregamento. Eu fiz testes várias vezes, deu pequenas variações, mas sempre a opção com HTML teve um desempenho melhor. Então, analisando essas opções, eu vou usar sempre a opção HTML. Você também pode usar o CSS. Provavelmente, se o seu site for muito grande, for muito pesado, talvez há uma grande diferença em usar o CSS e o HTML. Então, com certeza, o HTML vai ter um desempenho um pouquinho melhor. Então, você deve aplicar e fazer testes. Em questão de desempenho de carregamento, a opção de HTML se superou aos outros. Agora, fonte interna, se você estiver usando um site muito pesado, claro que tem uma forma de nós usarmos fonte interna do nosso computador que acelera este carregamento. Claro que eu devo otimizar o meu código para que tenha um carregamento melhor. Mas se tem esta opção de carregar de forma externa, então você pode usar. E tem uma grande vantagem de nós usarmos fonte externa, vai diminuir a requisição do seu próprio servidor. Então ela vai requisitar códigos importantes do seu servidor e a fonte vai deixar para o outro servidor. Então por isso que acelera muito o carregamento do seu site.
Então, por hoje é basicamente isso. Você viu vários tipos de formatações e estilos que você pode aplicar nas suas fontes e você deve usar conforme a sua necessidade, mas é bom você conhecer todas as opções disponíveis. Aqui no final nós vimos as importações de fonte, aplicamos todas elas vai funcionar normalmente. E a melhor de todas foi através do HTML, você pode usar o CSS também, todas irão funcionar. O importante é o resultado final. Além do resultado final, claro que é importante a questão do desempenho deste site. Então você usa qual que for melhor, no quesito visual e no quesito de desempenho. Beleza? Por hoje é só. Sobre formatações de textos com CSS, é claro que CSS tem muito mais coisas que nós podemos fazer com fontes. Aqui eu nem entrei em detalhes sobre como fazer estilizações de fontes de forma personalizada, mas isso cabe a outra aula, onde podemos entrar muito mais a fundo sobre formatações de fonte. Mas por hoje é só. Se você gostou desta aula, deixa o like. Se você ainda não se inscreveu, tem um botão vermelho aqui embaixo, você pode clicar para se inscrever e ativar o sininho de notificação para receber notificação de todas as aulas que nós formos publicar aqui. E lembrando que na descrição eu vou deixar o link para você fazer o download deste arquivo. E caso você tenha dúvida ou também dá sugestões de aulas, deixe aqui também na descrição que eu posso analisar o seu tema e criar uma aula específica para isso. Beleza? Por hoje é só. Fui e até a próxima.